Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente. Agora nós teremos uma palestra Democratizando a Inovação. Apresentaremos Cristiane Pisato, COO da Aixel Center Brasil. Engenheira civil pela UTF-PR, pós-graduada em marketing pela FAI e mestranda em educação e novas tecnologias pela Uninter. Cristiane passou por grandes empresas como Global Telecom, Sistema de Ensino Dom Bosco, onde foi premiada em Nova York com um dos melhores talentos da Pearson Mundial. E premiada também pela Edexcel, Reino Unido, pelo melhor projeto educacional em desenvolvimento por competências para o ensino médio. Hoje, Cristiane é diretora de operações da Aixel Center Brasil e mentora e expert em EDEC Crowd Ranking. Deixe suas perguntas durante a apresentação, que ela estará respondendo ao final. Bom dia, Cristiane, seja bem-vinda. Bom dia. É muito bom estar aqui com vocês. Esse tipo de evento onde nós juntamos os ecossistemas de inovação são, na verdade, a melhor coisa que nós podemos ter hoje em termos de desenvolvimento. Eu queria colocar para vocês algo que eu venho trabalhando há muito tempo. Nós estamos hoje num momento muito particular em relação à inovação, porque estamos buscando inovação há muito tempo, porém, ela começou a chegar de tantas formas misturadas, assim, as tendências estão se cruzando, e os comportamentos das pessoas estão mudando, que hoje se torna até complexo nós definirmos o que vai ser o futuro do nosso planeta, da nossa história, a partir daqui. Provavelmente, daqui em diante, nós teremos tantas descobertas e tantas novas melhorias que provavelmente a humanidade vai chegar a um ponto de wellness, né, de bem viver, que ela nunca teve oportunidade. E é um momento particularmente interessante para as pequenas e médias empresas, porque a inovação hoje ela não se restringe aos grandes. Hoje ela está disponível para todos. Então, existe hoje, na verdade, o que nós chamamos uma democratização da inovação. Como que isso se reflete? Você pode ter hoje uma pessoa localizada numa região inóspita, com acesso à internet, tem que ter um acesso à internet, mas se ela tiver esse acesso, ela pode construir qualquer coisa. Ela pode ter um site, ela pode desenvolver produtos, ela pode desenvolver processos, ela pode ter uma impressora 3D lá, ela pode desenvolver, ela tem todo o conhecimento do mundo disponível para ela. Então, existe hoje uma capacidade do indivíduo, realmente, a gente chega ao ponto do individual, de construir diferença, de construir inovação que nunca houve no planeta. E é nessa onda que nós estamos agora, e é importante que nós olhemos para isso. Claro, estamos numa crise, e a crise traz desafios, porque os comportamentos estão mudando, as pessoas estão fazendo diferente daquilo que sempre fizeram, há coisas que chegaram para ficar, então o home office, o ensino à distância, algumas coisas que as pessoas tinham até algum certo preconceito, hoje se percebe quão interessante é isso para o bem viver. E essas novas mudanças de comportamento eu vejo na indústria química e materiais, principalmente, vão permear tudo, né? Então, tudo que nós fazemos hoje no dia a dia será permeado por inovação, de alguma forma. E quebram-se as segmentações, quer dizer, todos os segmentos se aproximam, porque, no fundo, nós estamos construindo novas realidades de fato. Eu, por exemplo, eu tenho uma impressora 3D em casa, adoro, é uma coisa que, para mim, foi uma curiosidade no começo, e é incrível como você consegue realmente produzir coisas do nada, arquivos gratuitos da internet, inclusive, você tem de monte, e com isso, e aqui muito me preocupa e muito me interessa entender que materiais eu poderia estar usando aqui também, né, para poder gerar coisas diferentes e tudo mais. Então, isso assim, eu sou uma pessoa numa casa que eu tenho uma impressora 3D, quer dizer, quantas coisas eu posso hoje produzir com um computador e uma impressora. E eu queria convidar vocês para conhecer um pouco desse projeto que a gente está envolvido aqui, que é um projeto de inovação, e esse projeto ele visa justamente nós democratizarmos a inovação, não apenas então restringi-la
aos programas de grandes empresas, os grandes laboratórios, mas, na verdade, justamente fazer com que qualquer empresa, pequena e média, possa passar por um processo onde ela vai garantir inovação no seu modelo de negócio. E não apenas a questão de novas ideias, mas é no modelo de negócios. Quer dizer, não só na produção, não só na entrega, mas é também, às vezes, num insight de um projeto adjacente, que você vai copiar o modelo dele. Então, existem hoje muitas oportunidades em relação à receita, em relação ao mercado, que nós vamos aproveitar. Então, vou colocar o slide aqui para vocês, só um minutinho. Só um instante. Então, essa é por aqui que nós vamos. Então, a ideia é a democratização da inovação. Trabalhamos com a Excel Center, que é uma empresa de Boston, uma empresa de consultoria, e com o GIME Institute, que é um instituto internacional de inovação, que trabalha certificação e outros projetos non-profit. Estamos no meio de uma crise global, então a paralisação e desaceleração de governos, corporações, é isso que nós temos visto. Ao mesmo tempo que temos problemas, há oportunidades, principalmente para quem mexe com tecnologia, e no caso da indústria química, eu diria que existem alguns desafios, é claro, principalmente em relação à regulamentação, em relação a novos comportamentos, existe uma forte tendência ao trabalhar sustentabilidade, de forma que a indústria permaneça. Existem algumas tendências, é claro, como baixo uso do plástico, a redução de uso do plástico, e outras normas que estão por vir, que provavelmente vão afetar drasticamente a empresa química, mas assim como há problemas e há desafios, há oportunidades, porque as pessoas, na sua mudança de comportamento, elas também estão adotando novas tecnologias, precisam de novos equipamentos, de novos materiais, para que elas possam continuar com a sua vida no novo normal. Então, o custo visível da crise global, né, nós temos grandes negócios fechando hoje em dia, né, então, aqui, na verdade, a gente trabalha, como nós trabalhamos global, aqui estão alguns dos maiores a nível global mesmo, né, então, vários setores sendo afetados, especialmente turismo, especialmente varejo, petróleo e gás. O comportamento das pessoas está mudando. Estamos falando aqui não apenas hipoteticamente em relação à inovação, estamos falando de negócios, certo? Então, nós precisamos entender como que estão hoje, como funcionam hoje os nossos clientes, funcionários e fornecedores. O que mudou, o que não vai mais voltar, o que é temporário, o que é essencial. Estamos passando por uma revolução fique em casa, né, que é trabalhar de casa, escola de casa, relaxar em casa, traga para mim a comida ou o que for, passe streaming para que eu faça meu lazer. Então, são muitos comportamentos que, num primeiro momento, vieram como arrojados, e as pessoas até tinham um certo preconceito contra isso há muitos anos. Eu sei porque eu trabalhei com educação durante 8 anos e sempre trabalhei com EdTech, né, tecnologia realmente voltada à educação. E havia um grande preconceito em relação ao distance learning, ao ensino à distância. E, na verdade, hoje, se nós olharmos o comportamento dos nossos filhos, eles hoje aprendem à distância o tempo todo, porque, na verdade, a maior universidade que nós temos hoje no mundo é o YouTube. O que nós precisamos é saber construir o nosso caminho dentro dessa nova realidade, que para eles já não é nova, né? É a realidade onde eles nasceram. Mas dentro disso, nós precisamos entender como que nós vamos aproveitar de todo esse know-how espalhado pelo mundo. Então, olhando para a educação, é isso. Venho também de tecnologia, de telecom, né? Trabalhei na Vivo durante 8 anos, e Global Telecom, né? E Vivo depois. E ali nós também, ali na verdade é onde a gente percebe a necessidade das pessoas em relação à comunicação à distância, internet e tudo mais. Então, temos hoje, na verdade, um momento único, aonde além de nós termos uma tecnologia já em grande avanço, nós temos hoje uma disponibilidade comportamental para este grande avanço. Então, nós precisamos entender quais são essas grandes ondas e surfar nelas, não nos afogarmos, né?
são muitas oportunidades, na verdade. Os negócios precisam inovar. Essa inovação ela não pode ser simplesmente em relação a patentes, em relação a ideias. Nós precisamos entender, dentro do mercado global ou local, quais são as possibilidades de integração, de parcerias, de sustentabilidade, de criação de ecossistemas, de economia circular, que hoje está voltando, está vindo à tona muito, né, especialmente na indústria química, né, por conta de poluição e tudo mais. Assim, eu acho que talvez seja um dos pontos que principalmente deva ser trabalhado, mas é um deles, né? Nesses novos comportamentos, como mesmo a questão da impressão 3D, existe uma demanda imensa por materiais, por ideias, por projetos, e dentro de tudo isso, do cocooner, de volta, né, das pessoas voltarem para casa, elas estão trabalhando a casa delas de uma forma diferente. Então, existe uma tendência muito grande em que a pessoa, o dono da casa, invista na sua própria casa para conforto. Então, existem demandas aí. Aí entramos no mercado de tintas e outras, né, coisas que nós podemos trabalhar também. Quem somos? Tá? Então, aqui apresentando um pouco a gente. O Excel Center é uma empresa de consultoria de capacidade de inovação com legado único. Por quê? Porque ela, desde 1985, pela Arthur Doolittle, que na verdade, foi a primeira empresa de inovação no mundo, consultoria em inovação, já trabalhou com NASA, com Bosch, Nestlé, Klabin, Motorola, Nokia, Pepsi, enfim. São muitas e muitas e muitas empresas que já passaram por aqui, são cases ao redor do mundo, e depois ela virou o Monitor Group, em 2002, e que depois se tornou a Excel Center. Isso no ramo consultoria. No ramo de educação, havia a Arthur Doolittle School of Management, e depois a RUT, que é a Escola Internacional de Negócios, uma das melhores do mundo, que adotou a metodologia da Excel Center para seus cursos de MBA, e até hoje adota. Hoje nós temos também algumas grandes universidades, né, como a La Salle, na Espanha, que está também adotando esse método. O governo de Singapura usa também essa metodologia. O governo de Dubai, hoje, todo o seu projeto de inovação foi construído com a metodologia da Excel. Que mais? Bogotá, a Excel participa hoje, montou e participa da formação de todas as empresas que passam por um ecossistema de inovação que envolve o governo, associações comerciais e as empresas. Temos também, México também houve uma grande atuação em relação ao governo, e hoje Hong Kong, não está aqui, mas Hong Kong também está hoje com o governo e a Universidade de Hong Kong adotando essa metodologia para a inovação. Os programas da Excel ajudam as organizações a começar então, o programa tem uma metodologia bem particular, que não é uma questão de se inventar a roda, mas é uma metodologia testada e comprovada em grandes, médias e pequenas empresas pelo mundo todo, e ela traz algumas questões muito interessantes, que é desde a questão do design thinking associado ali no startup, associado à engenharia reversa, associado a MVP, testando tecnologias, tendências, construção de um mapa de oportunidades, campos de atuação. Então, por exemplo, na Pepsi, a Excel esteve presente quando ela fez aquele movimento para as bebidas. Foi um campo de atuação que a Pepsi entendeu quando era aquela CEO indiana, né? Que ela saiu recentemente, mas assim, quando a Pepsi estava simplesmente competindo com a Coca-Cola, ela tinha um mercado bastante limitado, e ela optou por trabalhar bebidas funcionais e saudáveis. Esse projeto, toda essa construção desse pipeline de inovação em modelo de mercado, e no caso, segmentos de mercado, foi construído junto com a Excel também. Então, existem hoje, assim, dezenas de cases, inclusive na indústria química, né? Nós temos hoje cases como a Exxon, como... Eu não vou saber de nome aqui, mas nós temos diversos casos, assim, só na indústria química, excelentes. A ExxonMobil, Fortum, Merck, DSM, Eastern Chemical, Braskem, DuPont, BASF, Bing Fertilizantes, que são cases que também foram construídos ou através de um programa que nós temos, que é um programa a nível mundial, que é a Innovation Olympics, que ele trabalha com 5 universidades do mundo inteiro, trazendo soluções de inovação para o desafio que a empresa está passando, ou com programas de consultoria especificamente.
ou em alguns casos, não nos desses, né, que essas são grandes empresas, mas no caso das pequenas e médias, nós temos alguns programas um pouco diferenciados já num patamar de formação de ecossistema local, aonde as empresas começam a trabalhar conjuntamente para criar novos modelos de negócio e individualmente para se posicionar perante o seu mercado, produção, entrega e segmentação. Bom, algumas empresas, nesse momento que nós estamos, elas vão precisar... Nós estamos hoje numa crise que ela envolve a pandemia, né? Ela envolve, porque nós já viemos de várias crises, né? Nós estamos hoje também numa crise climática e temos a questão da economia, porque hoje, só em números grandes, assim, a China deve hoje 30 trilhões de dólares. Então, e a China é um dos mercados mais ricos. Se nós pensarmos que todos os países tiveram que parar e tiveram que usar os seus recursos para beneficiar a questão, tratar a questão do Covid, e hoje nós vamos provavelmente enfrentar algo como uma inflação, como uma retração da bolsa, como um aumento dos juros, isso é quase que um caminho contínuo para onde nós estamos indo, porque não tem milagre, né? Não tem como você conseguir recuperar o que foi gasto nessa crise, e ela ainda continua, ela persiste, porque as novas ondas estão vindo. Na Europa, ela escalonou absurdamente já agora no início do verão deles, né, na primavera. Então, eu acho que nós temos que estar preparados, tentando entender esses cenários, tentando entender as tendências, e a partir daí reconstruir a nossa empresa de uma forma inteligente, de uma forma onde nós criemos não simplesmente uma nova ideia, mas que nós consigamos colocar essa ideia de forma que ela se assente no novo normal, na nova forma, no novo comportamento, na maneira com que as pessoas vão, a partir de hoje, realmente trabalhar, ou consumir, né, ou viver. Então, algumas empresas precisam se tornar mais seguras, outras vão precisar pivotar, e algumas precisam realmente reinventar. Então, se nós pensarmos que, dependendo da intensidade de toque que nós temos dentro de uma indústria ou de uma empresa, nós temos um problema aqui que nós vamos precisar tratar. Dependendo de quão essencial é esse negócio, nós temos também um outro fator aqui. Então, por exemplo, se nós estamos trabalhando com um hospital é algo essencial, com alta intensidade de toque. Então, uma clínica, uma escola. Agora, se nós temos um negócio que ele não é essencial, por exemplo, vamos dizer, uma sorveteria, ele não chega a ser essencial, né? E ele tem uma alta intensidade de toque. Eu preciso reinventar meu negócio, de uma certa forma. Então, no caso de um hospital, talvez eu precise, talvez não, já estamos fazendo isso, né? A telemedicina em ação, a robotização dos processos, os testes feitos em casa. Então, existem muitas coisas que estão sendo feitas em cada um desses mercados, já com ideias, com tecnologias que nós temos hoje. Então, no caso de pequenos e médios negócios, a gente precisa pensar que tipo de solução nós podemos trazer de forma que nós consigamos trazer esse negócio que está com uma baixa essencialidade e uma alta intensidade de toque, precisaremos reinventá-lo. No caso de nós termos ele ser essencial e ter uma alta intensidade de toque, nós precisamos adaptá-lo. Então, aí entra a questão de limpeza, produtos químicos, etc. No caso de nós termos aqui uma baixa essencialidade, mas uma baixa intensidade do toque, nós podemos pivotar esse negócio. E no caso aqui, e se nós tivermos realmente alta essencialidade e baixa intensidade de toque, nós podemos pensar simplesmente em impulsionar essa demanda. Então, veja que cada modelo de negócios, cada tipo de negócio, ele vai se colocar num desses quadrantes. E em cada um dos quadrantes, nós teremos que caminhar com soluções, ideias e, principalmente, uma engenharia reversa para que a gente possa entender se esse mercado que nós estamos colocando como alvo faz realmente sentido no futuro, quer dizer, para onde estamos indo, se é uma oportunidade, é uma demanda pontual e local atual, ou se nós temos realmente uma oportunidade de mercado que ainda não existia, que realmente seria um game changing, né, em relação ao mercado. Bom, o Global Innovation Management Institute é o que criou toda essa padronização dessa metodologia, que é espalhada pelo mundo inteiro. Tá, então, aqui tem um pouco dele, da visão sobre valores, aqui tem um pouco das empresas também que já passaram por aqui, né, associações, empresas e universidades. Então, ele trabalha hoje, essa metodologia, até colocando para vocês um pouco do meu histórico, como eu trabalho com educação, já trabalhei com educação básica e educação corporativa, e uma das questões que eu sempre enfrentei foi,
por que nós temos que aprender hoje com livros e memorização? Por que não aprendemos? E por que saímos tão despreparados das faculdades, das escolas e dos cursos que fazemos? Provavelmente porque a metodologia que utilizamos está extremamente ultrapassada. Por quê? Porque nós trabalhávamos, vou citar uma coisa que todos já viram, mas assim, a era industrial que trazia aqueles comportamentos repetitivos, e agora nós estamos indo para uma outra era em que a criatividade, o pensamento crítico são muito mais importantes do que quanto eu memorizei, ou de quanto que eu sei de uma determinada... Enfim, vou falar de química, mas assim, digamos tabela periódica, né? O quanto que a gente usa isso. Na verdade, hoje é muito mais importante nós termos a capacidade de nos reinventarmos, a capacidade de criticamente olharmos um processo, alterarmos tudo isso e realmente construirmos uma coisa nova do nada. Quer dizer, não é uma capacidade que eu vou aprender decorando fórmulas e nem decorando textos. Eu vou ter que saber pesquisar, eu vou precisar me reinventar. Quando eu me dei de frente a essa metodologia, que foi em agosto do ano passado, em Boston, eu fiquei impressionada, porque ela é totalmente action learning. Você trabalha construindo e fazendo o seu projeto, o seu negócio de uma forma, trabalhando sim, design thinking, lean startup, etc., mas de uma forma que você está sempre criando uma solução para o seu negócio. E você faz a pesquisa para isso, quer dizer, isso não está escrito em lugar nenhum. O resultado que vai sair dali não é você que está inventando. A metodologia, ela simplesmente te puxa para essa reinvenção. Então, eu fiquei bastante fascinada, e é por isso que eu estou lá até hoje, porque realmente eu realmente amo essa metodologia. Já apliquei, inclusive, em alguns cursos de MBA que eu trabalho com inovação e modelos de negócios, e funciona. Você consegue fazer os alunos saírem da caixinha e pensarem de uma forma diferente. Então, do meu lado da educação, eu posso colocar que essa metodologia realmente é impressionante na condução dela. Claro que ela exige uma certa disciplina, exige uma certa intenção dos líderes em participarem, mas havendo isso, havendo um compromisso, você tem resultados. E resultados práticos, não simplesmente resultados que vão te... novas ideias. Você vai realmente entender o modelo de negócio com toda a sua cadeia de valor desenhada. Você sai dali com um planejamento de negócios ou, em alguns programas, com a própria MVP. Bom, esse programa é um programa novo que nós lançamos agora justamente com a crise, então, Vencendo no Novo Normal. Ele é o mais democrático dos programas da Excel. Ele justamente trabalha das pequenas e as muito pequenas e também pode trabalhar as médias. Então, nós trabalhamos hoje com PMS e já estamos... Esse projeto já atuou em Boston e na Colômbia. Ele já está em atuação com mais de 100 empresas na Colômbia, já estamos com mais de 100 empresas aqui no Brasil também, no Sebrae, Santa Catarina. E nos Estados Unidos, em Boston, foi o LISC, que é um instituto que trabalha com minorias, e ele simplesmente pegou exatamente o auge da crise e colocou esse programa para os seus associados. E foi sensacional. Eu vi tudo, aliás, está tudo na internet, está tudo no Facebook, todos os programas, assim, no detalhe, esses do LISC, de Boston, principalmente. E eles, realmente é incrível como as empresas que passaram por esse processo mudaram completamente seu mindset. A ponto, porque normalmente o pequeno e o médio, eles não têm a visão digital, normalmente eles não têm a visão de benchmarking, digamos assim, benchmarking sim, entre o seu segmento, mas eles não têm o benchmarking multissegmento, que é uma coisa que, quando falamos de inovação, nós precisamos perder algum desses nossos, como vou dizer, modelos de visão, onde nós entendemos as indústrias como segmentadas. Claro que na indústria química isso fica até mais fácil, porque vocês com certeza permeiam muitas indústrias, mas ainda assim existem algumas visões que ainda trabalhamos compartimentadas, até em relação à robotização, em relação aos colaboradores, em relação enfim, o tipo de mercado, o tamanho desse mercado, quer dizer, como que eu vou me posicionar, se eu vou ser global, vou ser local, se eu vou ser disruptiva, se eu vou copiar uma solução que alguém já fez e vou melhorar, ou vou trabalhar num outro mercado. Então, existem muitas possibilidades que às vezes a gente não está pensando e que nós poderíamos, dentro das nossas competências, atuar. Então, esse programa ele tem feito um sucesso, eu realmente sou apaixonada por esse programa, porque ele realmente atua aonde é necessário e trazendo principalmente como ele trabalha com mentoria da Excel, mentoria e experts da Excel. O que acontece é que nós trazemos para as empresas que estão participando do programa um padrão de consultoria global que normalmente elas não teriam acesso.
Nós somos hoje em torno de 100 pensadores, que eles chamam de um think tank, do Global Institute of Management, que ele trabalha com... São pessoas do mundo inteiro que conversam toda semana, eu faço parte desse grupo também, mas que conversam toda semana trazendo ideias e situações locais e compartilhando soluções. Dentro desse projeto já tá nascendo também um novo projeto, que é o de cidades inovadoras, não é cidades... não é Smart Cities, é cidades inovadoras, soluções de fato para cidades, para as pessoas, enfim, para a convivência, para aquilo que hoje temos também como um novo normal. Já participam hoje Dubai, Barcelona, Hong Kong, Singapura e Florianópolis vai participar também. E tem mais algumas pelo mundo, Boston, acho que está entrando, e Roma está entrando também. Então, assim, isso está começando agora, né? Mas, assim, são cidades inovadoras que também vão partilhar as suas soluções. Eu acredito que esse universo de compartilhamento de informações é uma das melhores coisas, inclusive, que eu tenho tido a oportunidade de participar, porque quando eu estou conversando sobre PIMEs, eu não estou conversando simplesmente com o mercado brasileiro, eu estou conversando com a Espanha, como que a Espanha está lidando com a questão de PIMEs lá, com a Itália, como ela está lidando com isso. Quando a gente está falando, por exemplo, de um projeto de inovação em robótica, nós estamos falando com Hong Kong, nós estamos falando com o Japão, com Singapura. Então, o Canadá, na área de educação, tem muita coisa. Então, assim, cada vez que a gente traz um assunto à tona, existe uma colaboração interessantíssima que vem para o negócio. Então, esse programa, ele desfruta dessas inovações, inclusive esse programa que nós estamos fazendo em Santa Catarina, ele é sobre turismo, são as empresas de turismo do Sebrae. Paralelamente, a Excel está fazendo um Innovation Olympics de turismo a nível global, 5 times do mundo inteiro, Calgary, Houston, trabalhando para desenvolver Hong Kong, trabalhando para desenvolver soluções para o mercado de turismo, olhando tendências, passando por toda a metodologia. Então, olhando as tendências, isso está totalmente disponível na internet também, porque é um projeto que ele é non-profit, esse no caso, né, de turismo. Então, quando nós olhamos para essas 100 empresas que estão entrando conosco aqui, nós estamos trazendo soluções que estão sendo geradas pelo mundo agora. Novas ideias, novos insights, novos modelos, novos mercados, novas formas. Então, essa comunicação é que torna o projeto bastante rico e interessante. Então, aqui a gente vai precisar pensar se nós vamos adaptar os nossos processos, né? Aí o programa, o adaptar, nós vamos, aqui só dando uma breve aqui, não vou me ater em detalhes, mas assim, a gente trabalha uma avaliação de riscos, a gente vai além das soluções normal, nós temos um banco de soluções criados mundialmente, então, se nós vamos para touchless, se nós vamos para faça você mesmo, se nós vamos para o digital, para o protegido, certificação de proteção, se é a robotização, cada uma dessas coisas é uma possibilidade de solução para essa adaptação que está sendo feita no negócio. E saímos ali com um plano de implementação, inclusive precificado, testado, feito em engenharia reversa, para que a gente possa entender se isso faz sentido para a empresa. Aqui também teremos, então, usaremos o nosso banco de dados para trabalhar, vamos trabalhar a jornada do cliente, do fornecedor e do funcionário, do colaborador, para que nós possamos entender quais são os pontos onde poderemos interagir. Então, por exemplo, numa fábrica, né, quais seriam os pontos onde existem o toque, ou tocar numa superfície que outra pessoa já tocou, ou enfim, situações. Uma coisa que aconteceu muito nesse projeto de Boston foi que as empresas entraram especialmente por Adapt, para buscar soluções que pudessem fazê-las continuarem no mesmo curso, e elas acabaram indo para a pivotagem. Praticamente todos os negócios se reinventaram. E eu estou falando desde uma escola de yoga, até um salão de beleza, até uma sorveteria, enfim. No caso, foi esse grupo que tinha lá, né? No caso da Colômbia, nós estamos com empresas de vários setores, e no caso do Brasil, hoje, estamos com as empresas de turismo. Mas esse programa já está sendo lançado também agora na Itália, e na Espanha e em Hong Kong. Bom, daí aqui nós vamos buscar, então, as soluções para que nós temos. Essas soluções é um grande banco crescente. Eu até sugiro que vocês, como
solucionadores de problemas se cadastrem dentro desse banco, porque a partir daqui, o que nós fazemos é o seguinte, nós temos um banco de ideias e soluções, porém nós localizamos os fornecedores. Então, esses fornecedores poderiam ser vocês, se vocês tiverem algum tipo de solução para pequenas e médias, nós podemos colocar no banco, cadastrar, de forma que você possa ser um dos fornecedores dessas soluções. Na verdade, eu acho que esse projeto, com essa vertente, ele acaba ativando o ecossistema local de uma maneira é um efeito colateral do projeto. Porque a partir do momento que eu localizo os fornecedores, torno-os locais, eu também estou ativando a economia de uma outra forma. Então, eu ajudo o pequeno e o médio e ajudo aquele que está fornecendo a solução, e vice-versa. Mais de 100 exemplos de soluções por vários temas estratégicos, tá? Isso tudo é um banco de dados realmente, né? Aqui a gente cria a jornada para tentar entender, só que é bem facinho, é um software super gostoso de mexer, super user-friendly. Tratamos as soluções. E depois, se for necessário pivotar, que é o que, na realidade, a grande maioria das pequenas e médias acaba optando por pivotar. Por quê? Porque, às vezes, havia até um certo desconhecimento das possibilidades que a empresa poderia avançar dentro das suas competências e novas competências que estão sendo adquiridas. E, dentro do projeto, a gente justamente trabalha quais são as suas competências, o que você precisa tornar, quais novas skills, novas competências você tem que desenvolver para atuar nesse novo mercado que você quer atuar. Então, nós conseguimos, de uma certa forma, fazer com que a empresa se repense, se reinvente, dentro daquilo que ela quer, né? Então, existe, claro, um diagnóstico da própria empresa, a intenção de inovação dela, e ela vai andar naquilo que ela entende que é importante para ela, né? Então, né, é a própria empresa que vai decidir isso, assessorada por uma equipe multifuncional. Então, no caso da pivotagem, né, a gente vai mapear as fraquezas do negócio, as opções de pivô ao longo da cadeia de valor. Entendemos que nós podemos variar a produção, a oferta, a entrega, os mercados, e principalmente nós podemos entender dentro de modelos de negócios adjacentes. Por exemplo, eu posso pegar aquilo que o Uber faz e aplicar no meu negócio, aquilo que o Google faz e aplicar no meu negócio, enfim, ideias que às vezes não tem nada a ver com aquilo que eu estou fazendo, no entanto, são modelos de negócio viáveis. E esses modelos, quando aplicados ao seu modelo, você pode desenvolver uma estrutura completamente diferente, uma plataforma completamente diferente de atuação. Então, é uma grande oportunidade. Você vai selecionar aqui, a empresa vai selecionar um pivô, ela vai justamente priorizar em relação a impacto e esforço, né? Então, qual que seria um maior impacto com menor esforço que eu vou realmente trabalhar para fazer essa pivotagem e desenvolver um plano de implementação para o pivô selecionado. Bom, aqui são exemplos, né? A gente pode trabalhar em várias formas da cadeia de valor. Aqui tem um exemplo também, eu acho que isso não vem ao caso agora. E nós podemos pensar também na reinvenção desse negócio, né? Então, no caso da reinvenção, a gente vai mapear o estado atual do negócio, mapear as oportunidades, desenvolver um plano de implementação para as oportunidades selecionadas. Então, nós vamos construir ideias inovadoras baseadas em empresas vencedoras e tendências, e trabalhando um grande conceito, uma grande proposta de valor. Esse aqui já é um programa que é um pouco mais complexo, né? Ele já trabalha com mais alcance, porque a reinvenção realmente ela envolve um pensar maior, mas, de qualquer forma, nós precisamos de uma mentalidade diferente para os diferentes tipos de estratégias. Então, o mindset é fundamental, tá? E eu acho que essa é uma questão que todas as empresas com as quais nós temos trabalhado tem sido realmente interessantíssimo essa quebra de mindset. Não vou colocar isso para a indústria química, porque eu tenho certeza que você já deve ter um mindset super legal. Eu sei que Londrina está num movimento muito legal de ecossistema, mas entendemos que existe uma possibilidade da gente poder apoiar, justamente, existe sempre algo a se aprender, né? E eu acho que quando a gente se conecta globalmente, nós conseguimos aprender com o erro dos outros, então, ou com a solução dos outros, né? Então, quando nós falamos de por exemplo, acabamos de passar por agora uma Innovation Olympics com a Bosch, com a Klabin, estamos passando agora com a Pollux, que é de Joinville, que é um grande indústria 4.0, né, robotização, etc. Todos esses clientes estão conosco, e assim, são ideias que são geradas nesses projetos. Então, a partir do momento que a empresa permita, né, nem todas permitem, mas existe uma grande disseminação. E, de qualquer forma, a consultoria é uma consultoria global. Então, aqui é uma questão de você entender em que barco que você está,
e o que você quer fazer com isso, né? Então, se você quer trabalhar realmente um breakthrough, né, se reinventar, que daí vai levar um pouco mais, se você quer trabalhar uma adaptação, ou se você quer simplesmente se tornar mais eficiente. É isso. Então, queria me colocar à disposição de vocês. Eu sou realmente uma grande defensora da inovação, já briguei com muita gente, porque eu acho que as pessoas precisam se reinventar, o mundo mudou, e gostaria muito de, se pudéssemos trocar mais algumas ideias, seria excelente. Se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Obrigada. Obrigada, Cristiane, pela excelente palestra. Temos algumas perguntas para te fazer. A primeira delas é, antes de pensar em uma solução inovadora tecnológica, em termos de produto e serviço, precisamos pensar primeiro no modelo de negócio. Ou pensar primeiro no modelo de negócio. Qual que é a sua colocação em relação a isso? Você acredita que a gente primeiro precisa pensar no modelo de negócio ou na tecnologia? A tecnologia, ela pode fazer parte de um dos pontos da cadeia de valor do seu negócio. Eu posso colocar essa tecnologia, essa ideia dentro da produção. Então, eu tenho um novo produto, uma nova forma de produzir, na verdade, né? Uma robotização, alguma coisa assim. Eu posso colocar essa nova ideia dentro da oferta. Então, eu tenho um novo produto, que o produto é exatamente essa tecnologia. Posso colocar dentro da entrega. Então, o formato, vou usar um drone, vou usar vou até usar um delivery, né, com online, sei lá. Então, dependendo da onde, eu posso usar a tecnologia sim, mas eu tenho que compreender como que essa tecnologia vai me apoiar no processo da cadeia de valor como um todo. Então, não é a tecnologia pela tecnologia. Se o negócio não for sustentável, não tiver um bom estudo de mercado, realmente uma segmentação, um entendimento das tendências, nós não vamos conseguir ir muito longe, porque nós não vamos ter cash para ir longe. Então, o modelo de negócio sustentável, eu diria que ele justamente é o ponto focal, onde você pode sim acrescentar uma nova tecnologia, e não vice-versa. Muito bom. E qual o caminho deve percorrer quem quer empreender neste novo normal? Então, existe uma necessidade, uma reflexão necessária em relação ao seu modelo de negócio, que é como se você fizesse um diagnóstico de si mesmo, uma auditoria, um planejamento, tentando entender aonde você está hoje, quais são suas competências, o que para você é importante, para onde você quer ir, quanto você pode investir, quanto você quer inovar, quanto que você não quer inovar, porque nem sempre as pessoas querem fazer breakthrough, querem serem disruptivas. Às vezes elas querem simplesmente copiar uma ideia que está funcionando, ou pegar uma ideia que está funcionando num lugar e trazer para o outro, né? Então, é importante entender o perfil do dono do negócio, do CEO, para que aí sim você defina qual vai ser a sua estratégia. A partir daí, é importante estudar tendências e outras modelagens, são várias perspectivas que você precisa estudar sobre o seu negócio, para tentar entender justamente as possibilidades, para onde você pode ir. Esse programa, na verdade, ele trata exatamente disso. Tanto o outro também, que é o TENEX, que nós temos, que é um programa de 5 meses, eles tratam exatamente sobre isso. Quer dizer, é um programa maior, né? O TENEX, esse é um programa menor que é o WIN. Mas, assim, cada um deles vai passar por toda essa metodologia. Então, a metodologia realmente é necessária, uma auditoria. É como você chegar hoje se você não se conhecer, como é que você vai saber para onde você vai, né? Então, você tem que entender quem é você, quais são suas competências, e daí sim analisar um pipeline, uma estratégia de modelo de negócios a longo prazo. Porque, às vezes, você pode até pensar assim, não, eu quero chegar lá, mas eu não tenho ainda as competências necessárias para chegar onde eu quero chegar. Então, eu vou trabalhar um modelo de negócios intermediário, que é o que a gente chama do pipeline de percurso, e dentro desse modelo eu já estou visando para onde eu estou indo. Então, eu estou, nesse momento, desenvolvendo as competências para chegar lá. Então, é interessante esse planejamento, né? E é por isso que é tão importante essa autoavaliação e estudo de tendências, etc. Exatamente, é o momento que as empresas estão precisando rever suas estratégias, né, Cristiane? Isso aí. E mais uma pergunta: como a inovação pode melhorar o relacionamento entre empresas e universidades? Olha, eu diria que nesse ponto, elas deveriam se juntar, né? Então, assim, o que a gente vê hoje, que são os grandes laboratórios, eles trabalham junto com as grandes universidades, ou deveriam trabalhar. Na verdade, eu acho que
quem ganha muito nesse processo é a própria universidade, porque ela traz para si um know-how de mercado. E hoje o que nós temos em relação... A empresa ganha porque ela tem especialistas, tem gente dedicada ao projeto. E a universidade ganha porque ela tem gente de mercado trazendo a inovação para dentro da casa dela, junto, né, com a inovação que é gerada, de uma forma palpável. O que nós vemos hoje é que a maioria das universidades não forma as pessoas adequadamente para o mercado de trabalho. Então, o próprio mercado está se reinventando hoje. Quer dizer, o Google hoje nem quer saber mais de diploma. Ele está formando os funcionários dele num curso de 6 meses para aquilo que ele precisa. O socioemocional é fundamental também. Então, a universidade, quando ela trabalha nesses projetos conjuntos, projetos reais de campo, de mercado, ela acaba também trabalhando a formação do indivíduo como um gestor de projetos, com pensamento crítico, com pesquisa, criatividade, que é justamente o que o mercado precisa hoje. Então, essa parceria é absolutamente profícua, é sensacional. E diria mais, eu acho que além da universidade e das empresas, as próprias associações, como o Sebrae, né, como, enfim, as associações que hoje estão, né, a CIF, que nós estivemos recentemente lá, então, que também elas deveriam estar se unindo, porque é dessa forma que você cria um ecossistema de inovação, né, foi isso que nós vimos na Colômbia, e é isso que nós estamos vendo hoje em Hong Kong e Dubai. Então, é por aí que vamos conquistar algo permanente e interessante a todos. Excelente. Cristiane, muito obrigada. Conteúdo excelente. Obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos continuar agora a nossa programação. Muito obrigada. Obrigada a vocês também.